Fala, torcedor, tudo bom com você? E não é que o Casemiro botou pra torar na torcida do esporte. E além disso, elogiou também. Como assim, Will? Nós iremos falar sobre esse contexto de informação, até porque realmente foi um elogio e uma crítica ao mesmo tempo. E, sinceramente, soa como até algo engraçado, mas iremos dissertar acerca de e comentar sobre tudo isso neste vídeo após a vinheta. Fala, torcedor do esporte, tudo bom com você? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o canal Monte Sport Show. Cara, sinceramente, o Casemiro, vamos dizer assim, um fenômeno da comunicação moderna em relação a lives, em relação a conteúdo aí na Twitch, um fenômeno também no YouTube por conta do seu canal, com transmissões, enfim. É um cara que, fora da curva, um cara sensacional em relação à comunicação. E eu não sei se vocês lembram, foi um dos principais protagonistas de defender a instituição do Vasco, não a instituição Vasco, mas defender o Vasco em si também, outras situações, e ser um dos principais nomes que entraram naquela briga, aspas, briga entre aspas, tá? No duelo não, na partida entre Vasco e Sport que aconteceu toda aquela confusão. Casemiro foi um dos defensores que aquilo não deveria ter acontecido, ou seja, a torcida ter invadido o gramado e outras cositas a mais, e eu super concordo com ele. Só trazendo aqui esse adendo, mas obviamente eu discordo de algumas coisinhas e eu acho que é isso. Vai muito da paixão também do Casemiro, mas ele é um cara muito imparcial quando se fala de situações peculiares, podemos dizer assim, situações que incitam a violência, situações que atrapalham o espetáculo, ou seja, algo que não tem nada a ver, como foi aquela situação vamos dizer assim, divergência, e uma situação que, sinceramente, provocou uma repercussão nacional, ouso dizer que até mundial, em relação a prejudicar até mesmo o Sport Clube do Recife. E não foi em nenhum momento citado que o Raniel tinha culpa nem nada. O ponto principal era a relação como a torcida do esporte tratou a determinada situação e foi, vamos dizer assim, uma torcida não, né? Aqueles seres que ficaram ali atrás, que ficam atrás do gol, a torcida do esporte, mas um contexto um pouco, como é que a gente pode dizer, não um contexto tão legal assim de citar, tá? Em relação a aquele pessoal que fica ali. Mas enfim, eu não tenho mais o que comentar sobre este caso porque não cabe a mim. O Casemiro falou no vídeo dele e disse que a torcida do esporte é uma das mais chatas do Brasil. E aí depois ele traz um adendo, né? Chata em relação a defender o time deles. Mas é chato no sentido ruim, chato no sentido bom. Porque a partir do momento que ele é questionado, e daqui a pouquinho eu vou colocar esse corte, ele é questionado no chat da Twitch, o pessoal pergunta, ô gente, porque no cenário dele tem algumas cadeiras assim atrás. Tem a cadeira do esporte ali, o escudo do esporte, você considera o esporte um dos times mais chatos do Brasil. Ele aponta e diz, considero, mas tá ali o esporte, e é do lado positivo e também do lado negativo. Ele também fala Flamengo, do Flamengo e do Palmeiras, como as equipes que também são bem chatas. Galera, realmente, o torcedor do esporte é muito chato. Chato quando eu falo no bom sentido, e ainda bem que o Casemiro trouxe ali um adendo, não uma correção no que ele falou, ele traz um complemento. Até porque, para mim, o torcedor ele tem que defender o que é dele, aspas, o que é dele entre aspas, né? Até porque o patrimônio do clube, enquanto o clube é associativo e também quando se torna SAF, o principal ativo do clube é o seu torcedor. Ponto. Então não adianta trazer aí alguma coisa desse tipo, até porque eu considero que o torcedor ele necessita estar próximo ao seu clube, tá? Porque é indispensável você contar com o torcedor. Tá? É algo indispensável. Você tem que contar com o torcedor em todos os momentos, seja como SAF, modelo associativo, em diversas instâncias, podemos dizer assim. Então, para mim, o Casemiro tá certo por um lado. Eu concordo com ele quando ele fala que a torcida do esporte é muito chata. E concordo quando ele fala que a torcida briga
pelo time. E eu não concordo isso negativo, eu não acho isso negativo. Não acho. Eu só acho que a torcida não pode ser passional, ou seja, quando o time faz uma merda, passar a mãozinha na cabeça, não pode. Não pode ser passional. Mas sem mais delongas, vamos ver o corte do Casemiro falando sobre isso. A do Sport ali atrás, apesar de você achar a torcida mais chata do Brasil, mantenho. Eu mantenho a minha opinião. Na verdade, quando eu falei isso, as pessoas não entendem o sentido disso, né? É num sentido bom e ruim também, né? Mas é tipo assim, quando eu falo de torcidas chatas, e aí o meu pódio é porque agora passou, né? A torcida do Flamengo tá demais. A torcida do Flamengo tá mordendo virilha, tá tomando mordida na virilha. Então, é além. Mas ali os três, pra mim, as três, Palmeiras, Flamengo e Sport. Brigam, é porque brigam muito pelo time, entendeu? No sentido bom da palavra. Só que são muito chatos, pô. Tá aí, galera. Casemiro dissertando acerca sobre a equipe do Sport, comentando sobre o que ele acha. Como eu disse aqui, eu não tenho mais o que abordar sobre essa situação, até porque acho que ele foi bem claro no que ele falou. Ele vai de acordo com o pensamento dele, constatando que a equipe do esporte é realmente chata, e isso é verdade, não adianta negar. É uma equipe bem chata, mas o ponto que eu quero citar é como a equipe rubro-negra é sim muito chata, mas é chata e defende o seu time, defende o clube, defende o Esporte Clube do Recife. E isso é um ótimo ponto para mim. Defender a instituição é algo perfeito, tá? É uma coisa que certamente ajuda muito a equipe rubro-negra. Então, o meu entendimento e o meu raciocínio é como a equipe do esporte tem todos os pontos que colaboram para que seja considerada como uma torcida muito chata, infinitamente chata, mas é uma torcida que tem tudo para apoiar o clube, ou seja, ajuda de uma maneira que a gente não pode nem mensurar assim, em relação a como a torcida rubro-negra auxilia o seu time. Passa do ponto algumas vezes, passa do ponto algumas vezes. A gente não pode negar isso. A gente não pode tampar os olhos e acreditar que a torcida do esporte não, como é que a gente pode dizer, não interfere, tá? Nesta questão. Mas, obviamente, o meu pensamento é do contexto de que, primeiro, a torcida rubro-negra, para mim, é uma das mais chatas, e já trago agora uma informação que eu acredito, um achismo meu, é uma das torcidas que mais ajuda o time, em relação a estar apoiando, enfim. Às vezes, quando está numa situação boa, também criticam, mas eu acho que o torcedor tem o direito também de criticar, independente da situação. Obviamente, ele precisa ter um ponto e defender a opinião dele. Então, para mim é isso, tá? Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Sport Show, live, vídeo diário, Podmonte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações e peruas. Um abraço, até a próxima. Valeu!